Vamos lá então. Ok? Pode começar. Bom, vamos ler o texto primeiro. Juízes capítulo 16, versículo de número 23. Nós vamos assim, sem nenhuma pressa, toda a calma do mundo, falar bem desse assunto. O ano passado a gente já falou desse assunto, tá? Você está recebendo aí a folhinha, né? As 5 colunas de sucesso. E nós vamos falar com toda a calma do mundo sobre esse assunto, para a gente aprender bem. Todo ano vai ter uma época do ano que nós vamos falar sobre esse assunto aí, tá? As 5 colunas de sucesso. Juízes capítulo 16, versículo de número 23. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Nem todos acharam ainda, né? Mas pode procurar. Glória a Deus, aleluia. Juízes capítulo 16, versículo de número 23. Só para mim assim ter um entendimento. Quem ainda que não participou, não viu nenhuma ministração ainda sobre as 5 colunas de sucesso, levante a mão, quero ver. Quem ainda não participou? Aí, quase a metade, né? Tá bom. Quase a metade ainda não tinha ouvido. Então vai ser importante. Vocês veem que todo ano é importante nós falarmos desse tema. Ok? Acharam? Posso ler agora? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém? Amém. Bom, eu peguei a história de Sansão só para ter ela como base do que eu quero ensinar dessa palavra, dessa ministração. Então, só para a gente relembrar um pouquinho. Sansão, ele era um juiz de Israel, ele era um homem de Deus. Deus o escolheu para um propósito específico. Mas Sansão, ele se deixou levar pela concupiscência, pelo desejo da carne, pelo sabor do pecado. E ele fez algo que ele não poderia ter feito. Ele desobedeceu a Deus. Deus havia dito que ele não poderia contar para ninguém o segredo da sua força. O segredo da sua força era o poder de Deus. Mas o que mantinha esse poder de Deus na vida de Sansão era algo na vida dele que era um sinal de aliança com Deus, que era o seu cabelo. Então, a nossa aliança com Deus, ela nunca pode ser quebrada. Nós não podemos deixar que nada interfira na nossa aliança com Deus, porque senão o poder de Deus que está na nossa vida, ele se ausenta.
Nós perdemos esse poder de Deus e aí ficamos fracos e vulneráveis, como aconteceu com Sansão. Ele foi iludido por uma mulher, essa mulher conseguiu saquear o coração de Sansão, descobriu, a Bíblia diz que Sansão descobriu o seu coração, abriu por completo seu coração para essa mulher e contou para ela qual era o segredo da sua força. Essa mulher o traiu, cortaram o cabelo dele enquanto ele dormia, a força saiu dele, o poder de Deus se ausentou dele, e ele foi levado como prisioneiro. Furaram os 2 olhos dele, e ele foi levado e ficou preso lá com os filisteus. E de um período em diante, o que Sansão fazia? Eles traziam Sansão para se divertir com ele, porque Sansão, ele já imaginou um cara que humilha os filisteus, um cara que vencia muitos filisteus. Então Sansão, ele era quase um mito lá para os filisteus. Então quando ele foi levado preso, ele se tornou um troféu para os filisteus. Então os filisteus colocavam ele lá numa espécie de um anfiteatro, uma espécie de um ginásio enorme, com muitas pessoas, milhares de pessoas iam para assistir. Havia essa prática, né? Você sabe da história, os romanos também depois usavam isso também, colocavam nas arenas os homens, soltavam os leões, né? Hoje o ser humano substituiu, né? Não é mais um ser humano, é um animal que eles maltratam para se divertir, né? Em alguns casos ainda é ser humano, né? Porque tem essas lutas aí de MMA, esses negócios, né? É um maltratando o outro, um ferindo o outro, e o povo se divertindo, né? Eu não vejo graça nisso, não gosto disso na verdade, mas é a forma do ser humano às vezes se divertir, ver o outro sofrer, ver o sangue pingando do rosto. Então os filisteus se divertiam de ver Sansão cego, como um palhaço sendo humilhado no meio da arena. E depois de um tempo, Sansão teve tempo para refletir bastante, ele se arrependeu do que ele fez, e ele pediu perdão para Deus. E ele sabia que a vida dele tinha acabado ali. Ele sabia que não tinha mais o que fazer. Ele sabia que se mesmo que ele saísse de lá, ele estava cego, ele não ia ter muitas opções. Então ele mesmo não queria. Mas ele disse assim para Deus: Deus, me dê oportunidade, me dê essa força mais uma única vez, para me poder me vingar dos filisteus aquilo que eles fizeram contra mim. E Deus, ele permitiu isso para Sansão. Deus, ele permitiu. Então Deus, ele deu a força novamente para Sansão, até porque o cabelo dele tinha voltado a crescer. Mas Sansão, o que ele ia fazer com aquela força toda se ele estava cego? Ele poderia tentar lutar com os homens lá, mas não ia ter muito êxito. Ele estava cego, ele não enxergava os inimigos. Então Sansão, ele coloca em prática uma estratégia. Ele conhecia aquele lugar, ele sabia que aquele ginásio, aquele anfiteatro tinha sido construído, ele tinha um andar superior, aonde os príncipes, as pessoas mais importantes ficavam, como de um camarote assistindo, e o povo nas arquibancadas embaixo. E era tudo feito com uma estrutura de pedra. E ele sabia que todo o peso estava concentrado nas 2 colunas principais do anfiteatro. Ele sabia que se ele derrubasse as 2 principais colunas, aquele anfiteatro e todas as outras não resistiriam e cairiam. E que se caísse, tudo aquilo ali viraria um monte de escombros, e as pessoas que estavam ali iriam morrer. Ele sabia disso. Então o que ele faz? Ele usa a força e o poder que Deus deu para ele, e usa a estratégia e derruba as colunas que mantinham aquele ginásio em pé. Bom, essa é a história. Essa é a história. O meu treinamento, ele tem como base essa história. Por quê? Nós vamos transformar, vamos inverter a situação. Se aquelas 2 colunas eram importantes para manter aquele anfiteatro em pé, manter aquele ginásio em pé, e a derrubada daquelas colunas causou a morte de muita gente, o mesmo pode acontecer na nossa vida. Na nossa vida. Então nós temos que aprender a cuidar de algumas colunas que existem na nossa vida, colunas espirituais, que nos mantêm em pé e impede que a nossa vida seja arruinada. Por quê? Porque o diabo sabe, e ele vai tentar derrubar essas colunas da tua vida. E cabe a mim e você protegermos essas colunas que nos dão
a sustentabilidade espiritual. O que nos mantém firme com Deus são essas colunas. O que são as colunas para nós? São princípios. São princípios importantes. São princípios que precisam ser observados por nós. São princípios que nós precisamos respeitá-los, cultivá-los, cuidar deles, proteger com todas as nossas forças. Porque em algum momento o diabo vai tentar derrubar essas colunas da nossa vida, esses princípios. Bom, pastor, essas colunas são as únicas que existem na nossa vida espiritual? Não, não são as únicas. Existem outras colunas que também são importantes. Mas as outras, talvez elas não tenham o mesmo grau de importância, que se porventura uma delas cair, uma delas ruir, talvez não cause um efeito de derrubar, o efeito dominó que derrube as demais. Agora, as 5 que eu vou apresentar para vocês, nós temos que cuidar delas, porque são elas que mantêm a nossa vida espiritual. E se uma delas ruir, pode comprometer todas as outras e derrubar a nossa vida espiritual. Amém? Passa aí. Para poder falar dessas colunas, eu criei aqui uma figura, uma imagem, para você ter um entendimento. Aquilo ali é como se fosse um palácio, como se fosse uma edificação, né? Enfim, é para você poder assimilar melhor. Então, nós colocamos embaixo o que? A nossa base. A nossa base é Jesus, tudo que nós construímos, irmão. Porque você, talvez o que eu vou apresentar para você aqui, você conheça pessoas lá fora que talvez até tenham essas colunas na sua vida. Talvez até tenham. Vou dar um exemplo. A primeira coluna é a oração. Tem gente que não é convertida, mas é uma pessoa que tem a prática da oração, né? Vou dar uns exemplos aí. Tem o budismo, tem pessoal que faz yoga, é uma espécie de uma oração. Só que a base, a estrutura deles não é Jesus. Então isso é importante nós entendermos, que a nossa alicerce é Jesus. Toda edificação, toda coluna, todo princípio tem que estar alicerçado ali, alicerçado com Jesus. Por exemplo, você pode encontrar pessoas que já leram a Bíblia toda e não são convertidas. Então são pessoas que até têm um entendimento teológico da coisa, mas elas não têm uma vida com Deus, porque elas não estão alicerçadas em Jesus. Então a primeira coisa é Jesus. Lá em cima, o que eu coloquei? Eu coloquei lá em cima porque sempre é o nosso alvo, né? De sucesso, de bênção. Por isso que as 5 colunas de sucesso. Então lá no alto, como sendo o nosso alvo a ser alcançado, eu coloquei 5 áreas que eu acho que pode abranger quase por completo a nossa vida. Finanças, né? Os sonhos materiais, financeiros, aqueles desejos financeiros que nós temos. Família, é o primeiro item que eu botei ali em cima, que é o mais importante. Eu botei ali também ministério, que é o nosso chamado, nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. Saúde, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer ter saúde. E ali no ladinho, coração, que é aquelas coisas relacionadas com o emocional. Eu acho que essas 5 palavras conseguem abranger toda a nossa vida. Elas conseguem abranger tudo que é importante. Então, se nós queremos ter sucesso de uma forma completa na nossa vida, né, esses cinco elementos que eu apresento aqui, eu acho que eles conseguem alcançar isso. Então, para nós estarmos alicerçados em Jesus e termos sucesso, essas 5 colunas que nós vamos começar hoje a falar delas, elas são muito importantes para a nossa vida espiritual. Essas nós temos que cuidar para que nenhum inimigo, nenhum demônio disfarçado de sanção venha derrubar as nossas colunas. Porque se derrubar uma, pode começar a comprometer a outra. Aí daqui a pouco o diabo vai lá, consegue derrubar mais uma. Aí vai, daqui a pouco a nossa vida toda vai por água abaixo, porque nós tivemos cuidado. Então, se nós tivermos esses cuidados, esses 5 princípios estiverem bem fixos na nossa vida, e nós o praticarmos, pode ter certeza, a nossa vida vai ser uma vida de sucesso. Amém? Amém. Vamos lá para o primeiro então. Primeira coluna de sucesso é a oração. Mateus 26, 36. Por favor, acompanhe aí na palavra de Deus. Mateus 26, 36. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Em seguida foi Jesus com eles
a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Num dos momentos mais difíceis do Senhor Jesus, o que ele faz? Ele se desespera, ele sai gritando? Não. O que Jesus faz? Jesus vai para o monte da oração. Jesus vai para a oração. Mas ele não vai sozinho, irmãos. Ele leva os discípulos, deixa os discípulos num certo lugar, vai um pouco mais adiante, leva consigo Pedro, Tiago e João, deixa eles também ali e vai um pouquinho mais retirado para ter o seu momento de comunhão com Deus, o seu momento de busca com Deus. Mas ele orienta eles e diz assim: ó, fiquem aqui, vigiem comigo, orem junto comigo, porque a minha alma está angustiada. E um dos momentos em que ele volta, ele diz assim: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Se você estudar a Bíblia com muita calma, se você estudar a Bíblia com uma ótica espiritual mais aguçada, você vai perceber que os grandes homens de Deus que nós encontramos, que o seu nome está destacado na Bíblia, você vai ver que o grande segredo de sucesso deles era porque eles tinham uma vida de relacionamento com Deus. Eles tiravam tempo para falar com Deus, eles tiravam tempo para orar. Abraão, ele subia no monte para falar com Deus. Abraão, ele se retirava para falar com Deus. Abraão tirava tempo para falar com Deus. Moisés subia no monte, chegou a ficar 40 dias e 40 noites em oração e em jejum no monte. Elias tirava tempo para orar com Deus. Eliseu tirava tempo para falar com Deus. Gideão tirava tempo para falar com Deus. Levantava nas madrugadas para clamar a Deus. João Batista, o apóstolo Paulo, depois o apóstolo